Olá a todos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos a mais um Devocional Palavra Viva. E aqui neste canal você recebe uma palavra de Deus para abençoar a tua vida, uma resposta do céu para o teu coração. Amém? Sejam todos muito bem-vindos. Você que ainda não é inscrito neste canal, se inscreva agora, clica no sininho, ative todas as notificações e seja abençoado todos os dias com uma mensagem do coração de Deus para o seu coração. Amém? Glória a Deus, como nós já temos aí a nossa rotina, como nós fazemos praticamente todos os dias de devocional, vamos orar nessa hora, vamos clamar ao Senhor por mais um dia. Chegou a sexta-feira, um dia abençoado, um dia para que muitos de nós, onde para muitos de nós, será o último dia de trabalho da semana, mas temos o final de semana aí para descansar. Outros vão trabalhar todos os dias, sábado e domingo, mas a nossa vida ela deve ser uma constante com Deus. Além dos nossos compromissos, além das nossas dificuldades, além das nossas dúvidas. Então mantenha essa rotina. É por isso que eu gosto de orar aqui no devocional. E isso não é uma perda de tempo e não é para preencher o tempo. Isso é para te ajudar a ter uma prática de oração na sua vida diária. Porque a oração, de fato, irmãos, ela muda e muda muito as coisas. Amém? Então vamos orar. Apresente os seus pedidos de oração, porque Deus ele tem feito grandes coisas nesses devocionais. Amém? Vamos orar. Maravilhoso, eterno Deus, Pai querido. Senhor, nessa hora, Pai, nós entramos na Tua presença para louvar, engrandecer e exaltar a Ti. E eu quero desde já, Pai, agradecer a Ti por este dia, Pai, que o Senhor preparou. Por mais uma sexta-feira abençoada, mais um dia de bênçãos, um dia de sinais, prodígios, maravilhas da Tua parte nas nossas vidas. E eu quero apresentar a Ti nesta hora, Pai, a nossa vida. Senhor, sonda, conhece e esquadrinha o nosso coração. O Senhor conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Antes que a palavra, Pai, chegue na nossa boca, o Senhor já sabe todas elas, Pai. Não há nada que fique escondido, Pai, dos teus olhos. Não há nada, Pai, que o Senhor não contemple, que o Senhor não saiba sobre as nossas vidas. Mas nessa hora eu oro, Pai, junto com os teus pequenos, junto com os teus amados. Porque nós queremos a cada dia andar contigo, viver debaixo da tua direção, viver debaixo da tua ordenança, da tua presença. Por isso eu peço, alcança cada ouvinte, Pai, deste devocional, cada ouvinte da Palavra Viva, cada membro da Igreja Apostólica Palavra Viva, cada filho seu na terra, Pai, alcança nessa hora em nome de Jesus e faz, Pai, uma obra sobrenatural, uma obra diferenciada. Ah, Pai, Tu tens o poder de fazer coisas novas, Pai. E quantos estão ansiosos por coisas novas? Quantos estão desejando viver coisas diferenciadas, coisas grandiosas? E eu profetizo em nome de Jesus que as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que não chegou ainda ao coração do homem, são as coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que amam a Ti. Por isso alcança, Pai, nessa hora eu peço, visita os enfermos, envia um anjo da cura nos hospitais, Senhor, nessa hora, todos aqueles que estão internados, todos aqueles que estão na UTI, todos aqueles que estão na enfermaria, na clínica médica, todos aqueles que estão, Pai, na UTI neurológica, na UTI coronariana, Pai, que estão passando por aperto na saúde, Pai. Eu peço a Ti, Tu és um Deus de milagre, Pai. Alcança as mulheres em parto, nessa hora em trabalho de parto. Dê um bom parto, Pai, que as crianças nasçam saudáveis, que não tenha nenhuma intercorrência, Pai, nos partos neste dia. Em nome de Jesus, vai na frente do Teu povo abrindo o caminho para passar, Pai. Visita os sentimentos, as emoções, a mente, Pai.
Como tem pessoas que estão doentes na mente, Pai, com ansiedade, com síndrome do pânico, bipolaridade, transtorno opositor, depressão, Pai. Em nome de Jesus, Pai, entra com providência. Tu és um Deus que faz grandes obras e eu creio que na mente do teu povo o Senhor também pode entrar e pode fazer a diferença. Por isso, Pai, eu peço, visita aquele nessa hora, aquela que está lutando com uma enfermidade psíquica, com uma enfermidade na mente, que está vivendo, Pai, à base de medicação, Pai, sertralina, fluoxetina, amitriptilina, Senhor, lítio. Tu és um Deus que cura, Pai. Nós sabemos que o Senhor vai além da medicina e que às vezes o Senhor vai além com a medicina. E nós sabemos que as medicações, elas são necessárias, Pai, muitas vezes, porque há uma alteração química no nosso corpo, a mudança, Pai, alteração hormonal, de liberação de substâncias no nosso corpo, e a gente sabe que a medicação ajuda isso. Só que o Senhor também é um Deus de milagre, que pode fazer além e que pode fazer infinitamente mais. Por isso eu peço, Senhor, vai visitando os teus pequenos nessa hora, do alto da cabeça à planta dos pés e a mente, Pai, de cada um. Nós levamos nessa hora todo o pensamento cativo a Ti, Pai, em nome de Jesus. E eu peço, Pai, faz a Tua obra sobrenatural. Tu és um Deus que faz grandes coisas, Tu és um Deus que muda a nossa sorte. Em nome de Jesus, eu declaro a cura, Pai, sobre os Teus pequenos, em nome de Jesus. E eu peço também, Pai, entra na vida financeira, entra, Pai, na vida profissional, abre porta onde não tem. A Tua palavra fala que aquele que pede recebe, o que bate a porta será aberta. Por isso eu peço, Pai, aqueles que estão pedindo nessa hora, que estão clamando a Ti, alinha, Pai, a vontade de cada um com a Tua vontade, com aquilo que o Senhor tem, e alcança também, Senhor, as nossas famílias, os nossos pais, os nossos filhos, Senhor, os nossos irmãos, os nossos cunhados, os nossos sobrinhos, Senhor, os netos, Pai, em nome de Jesus, alcança, Pai, e faz uma obra sobrenatural. E eu peço a Ti, Pai, fala conosco nessa hora, nós precisamos ouvir a Tua voz. E eu peço, Pai, usa os meus lábios para falar com os Teus pequenos, que ao abrir da minha boca, não seja eu, não seja a minha vontade, mas seja a vontade e a direção do Espírito Santo para falar com o Teu povo. É isso que eu Te peço e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus, amém. É bom demais orar, né, gente? E eu falei isso no devocional de ontem, e não há nada melhor do que a oração. Às vezes a gente está tão aflito e a oração, ela acalma a gente. Vocês acham que todos os dias é fácil? Não. Tem dias que eu passo muito estresse, muita dificuldade. E aí eu lembro que eu tenho um grande poder que o Senhor me deu, que é a oração. E eu tomo esse poder nas mãos e eu uso esse poder, porque a oração, ela muda as coisas. E aí toda a aflição, todo aquele medo que eu estou sentindo, aquele nervoso, o Senhor, ele vai acalmando, e glória a Deus por isso, amém? Palavra de hoje é uma palavra que é sobrenatural, toda a palavra, ela é diferenciada. Os 66 livros da Bíblia, eles são sobrenaturais, mas tem algumas palavras que nós carregamos, né, com a gente, que o Senhor, ele fala conosco e marca a nossa vida, né? Algumas pessoas é o Salmo 23, outras é o Salmo 91. Eu gosto muito da palavra do devocional de ontem. Todas as vezes que o Senhor me dá essa palavra, eu sei que ele vai fazer algo, porque fala do vaso e do que o vaso carrega. E a palavra de hoje é o Salmo 46, versículo 1. E vamos lá. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam.
Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. E olha o que o versículo 7 fala. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Versículo 10, importantíssimo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Glória a Deus. E essa é uma palavra, irmãos, muito poderosa. Fala acerca da segurança que nós encontramos em Deus. E ultimamente nós observamos que as pessoas elas andam muito inseguras. Elas andam se sentindo vazias. Elas andam se sentindo incompletas. Muitas delas se sentem incompreendidas pelas outras pessoas. Muitas ainda se sentem esquecidas, deixadas de lado, que ninguém olha, que ninguém enxerga, que ninguém vê. Mas nós temos no Senhor, e é claro que a gente fica mal com isso muitas vezes, quando ninguém se lembra de nós, quando parece que ninguém está preocupado com o nosso problema, nós ficamos entristecidos, porque nós fomos criados para viver em comunidade, para se relacionar com o nosso próximo, com as pessoas que estão próximas a nós. E é algo que o Senhor tem me levado a refletir muito nesses dias. Eu até ministrei no domingo passado na igreja, sem ser esse o que passou, e eu falei muito sobre o celular, que o celular, quando ele é bem usado, a tecnologia, a internet, ela é um mecanismo para nos aproximar de pessoas. Você pode estar aqui e ligar para alguém que está lá no Japão agora, ligar para alguém que está lá na Argentina, alguém que está lá nos Estados Unidos. Enfim, é algo ilimitado, porque diminuiu esse tempo e esse espaço. É claro, tem umas horas de diferença, às vezes a pessoa vai estar dormindo, mas a gente consegue ter essa conexão. Coisa que antigamente não era possível. E há uns não muitos anos atrás, uma ligação para fora do país, que era o tal do DDI, lembra do DDI? Era muito caríssimo. Era algo assim que poucas pessoas tinham acesso. Só que a tecnologia, ela tem esse lado bom. Nos ajuda nos estudos. A gente pode ter aí o aplicativo da Bíblia. É claro, não tem nada como a Bíblia de papel. Mas a gente está num transporte, a gente está num médico. Às vezes a gente não leva a Bíblia de papel, a gente tem o aplicativo no celular. A gente consegue abrir. Então a tecnologia, irmãos, é para isso. Para assistir um filme com a nossa família. Às vezes você consegue colocar no celular um filme para assistir, uma série. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Só que assim, tem o lado ruim da internet também. Hoje nós vemos muitas pessoas que elas passam o dia todo no celular, o dia todo conectado. E não consegue mais formular uma frase para conversar. Não consegue mais levar uma conversa. Não consegue raciocinar. Não tem mais um assunto. Porque acostumou a ficar no celular. E muitos têm se sentido sozinhos por conta disso. Eu uso muito o celular, eu trabalho muito com o celular, eu estudo muito pelo celular. Só que a gente está deixando e a gente está perdendo momentos preciosos da nossa vida por conta disso. Outro dia eu fui almoçar, eu estava fazendo um curso e eu fui almoçar e eu observei, né? Eu pedi o meu lanche lá que eu ia comer. E tinha algumas pessoas já no restaurante. E tinham alguns casais, né? Eu sentei um pouco afastado.
no canto, assim, que eu ia demorar quase 1 hora lá, que eu estava esperando o tempo para poder ir para um outro local. E então fiquei mais num canto e eu comecei a observar, né? Deixei o celular de lado lá, mandei só uma mensagem para a pastora, estava esperando ela responder. E eu estava observando, eu estava comendo e observando o pessoal. Tinha casais lá que eles não trocavam uma palavra. Era só no celular, era o lanche em uma mão e o celular na outra. Cadê o momento? E às vezes o que a gente tem é o almoço, é o jantar para se relacionar, para ter aquele momento de comunhão em família. Você que tem oportunidade, jante na mesa da sua casa, almoce na mesa da sua casa, converse com o seu familiar. Muitos problemas vêm em todas as áreas pela falta de comunicação. Às vezes a gente tem alguém do nosso lado, excelente em conselho, alguém que ama demais a nossa vida, mas a gente prefere dar ouvido para alguém que está aí, ó, atrás dessa telinha. Então o celular, ele é bom, mas é péssimo em outras coisas. Nós precisamos, nós usamos, mas precisa ser com moderação. Como eu já falei para vocês, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E tudo que nós fazemos tem que ser para a glória de Deus. Mas você deve estar aí. Ah, Rodrigo, mas o que tem a ver o Salmo 46 com essa conversa de celular? Tem tudo a ver. Porque muitas vezes o vício se torna algo tão grande na nossa vida que a gente se esquece de nos relacionarmos com Deus. A gente se esquece de falar com o autor e consumador da nossa fé. O que o versículo 1 disse? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, ou bem presente na hora da angústia. Quando você estiver angustiado, pode buscar socorro nesse Deus, você não está sofrendo sozinho. Deus, ele não te deixou, Deus, ele não te abandonou, muito pelo contrário. Ele está bem presente nesta adversidade, ele está bem presente nesta situação. Só que ele quer ser achado por nós. E nós só achamos o Senhor, como nós vemos lá em Jeremias, quando nós o buscamos de todo o nosso coração. Quando nós buscamos o Senhor de todo o nosso coração, nós o encontramos. E aí as barreiras que impedem nós de desfrutarmos dessa fortaleza, de desfrutarmos desse refúgio em Deus, caem por terra em nome de Jesus. Então você que está passando por uma situação adversa, você que muitas vezes se sente sozinho, vá para o refúgio. Refúgio é lugar de proteção, refúgio é lugar de descanso. Na fortaleza de Deus você está protegido em nome de Jesus. Então não tema o teu coração. Ainda que as situações estejam completamente desalinhadas, ainda que dia após dia as notícias são péssimas, as notícias são ruins, as notícias são más, ainda que tudo esteja furioso, as pessoas, a terra, as guerras, a oposição, a opressão, sabe o que acontece? Tem um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Como nós confiamos no Senhor e temos o Senhor na nossa vida, há um rio que alegra a nossa vida. E deixa eu te dizer algo, você não é nutrido por qualquer fonte, não. Você é nutrido pelo Senhor. Você é nutrida pelo Senhor. Creia nisso nessa hora, em nome de Jesus. Aí onde você estiver, erga sua mão e declare, ou coloque a mão sobre a tua cabeça: eu sou nutrido pelo Senhor. Eu sou cuidado pelo Senhor, em nome de Jesus. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. A presença de Deus vai trazer mudança para a tua vida. E a presença de Deus vem através da fé. E a fé vem através de ouvir. Ouvir o quê? Não o conselho de quem não conhece a Deus. Não o conselho de um descrente. Mas a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É o que eu e você estamos fazendo diariamente neste devocional, ouvindo a palavra e a direção do nosso Deus. O Senhor, ele está
está na nossa vida. O Senhor, Ele está na sua história. A palavra fala, Deus está no meio desta cidade, ela jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Desde antes do dia clarear, Deus já vai estar te ajudando. Você sabia que quando o relógio bate meia-noite já começa um novo dia? E quando começa um novo dia, nós temos uma nova oportunidade, nós temos um novo desejo de sermos tocados, de sermos renovados pelo Senhor. Temos uma nova oportunidade de viver coisas novas com Deus. É desde antes do dia clarear, não é só quando eu e você acordamos. É na madrugada já que Deus começa a trabalhar. E aqui fala, bramam as nações, reino se abala, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Basta uma palavra de Deus e tudo muda. Basta uma palavra de Deus e a guerra acaba, a guerra cessa, em nome de Jesus. Vinde contemplar as obras do Senhor que as soluções efetuou na terra. Você vai enxergar com os teus olhos a obra do Senhor na terra. Você vai contemplar com os teus olhos a obra do Senhor na tua vida. Ele põe fim às guerras, até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Basta uma palavra de Deus e tudo muda, irmãos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aquieta o teu coração. Confia naquele que tudo pode. A tua vida, ela está nas mãos de Deus. O braço forte do Senhor, ele está sobre a tua vida. Se eu fosse você, eu se alegrava, eu se animava nessa hora, porque Deus está fazendo grandes coisas neste dia. Em nome de Jesus, aquieta o teu coração. Você vai provar e ver a bondade do Senhor na tua vida. Você vai provar e ver a bondade de Deus na tua história. O Senhor me mostra algo, eu quero passar essa visão para você neste dia. Enquanto eu estou ministrando essa palavra, o Senhor me mostra algumas casas e Ele mostrava algumas casas em construção. Primeiramente, eu andava entre essas casas em construção e agora eu estou andando em casas já prontas e casas já habitadas, onde tem pessoas. E é muito engraçada essa visão, mas nas primeiras casas, o interior dela é claro, o interior dela é luminoso. Mas conforme eu vou andando nesse caminho, nessa rua, é como se fosse diminuindo a luminosidade, como se fosse diminuindo, escurecendo aquele quarto, aquela sala, aquela cozinha. E as pessoas se desentendendo dentro dessas casas, onde estava diminuindo a luminosidade. Mas aí, conforme eu estou nessa visão, o Senhor, ele pede para eu liberar, porque ele fala que está entrando em casas neste dia. O Senhor fala que Ele está visitando o teu lar e Ele está fazendo uma limpeza espiritual. Deus está dando ordem aos anjos dele acerca da minha e da tua vida. Tem gente que não tem vontade de ficar dentro de casa, é um ataque, é uma opressão, não consegue dormir direito à noite. Ei, o Senhor está fazendo uma limpeza na tua vida nessa hora. E Ele fala que este dia, esta noite, você vai deitar, vai dormir e vai descansar. E terá um sono como há muito tempo você não tem, em nome de Jesus. Deus está fazendo algo novo e Ele já está trazendo a luz. Somente aquieta a tua alma. Vá para o refúgio, vá para a proteção de Deus, porque Ele está contigo. Declare aí, coloque aí nos comentários: o Senhor dos Exércitos está comigo. Deus é o meu refúgio, Deus é a minha fortaleza, em nome de Jesus. Amém? Sela esta palavra: envergonhados e confundidos serão aqueles que se levantarem contra a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, compartilhe esta palavra com o irmão e em breve estou aqui para mais um devocional Palavra Viva. Deus abençoe o teu dia em nome de Jesus.